Uma boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Nazareno permaneça conosco. Quem de nós, ao longo da nossa vida, já não se deparou com algum questionamento de uma ordem mais profunda? Aquelas perguntas, aquelas indagações que chegam sem pedir licença e que ficam rodando na nossa mente, e nós, em busca de explicações, às vezes não as encontramos de imediato, as respostas apropriadas, e elas ficam, então, guardadas no fundo, bem no fundo da nossa mente. São estas as perguntas relacionadas ao significado existencial, ou o sentido da nossa vida. Por que nós nascemos diferentes em situações, em condições sociais, econômicas, psicológicas, de crença, tão diversas? Por que muitos de nós estão em uma condição econômica muito confortável, enquanto outros se debatem na miséria? Uns com tantos nascem em berço de ouro e outros com tão pouco. Porque as pessoas boas, dignas, honestas, elas passam muitas vezes por grandes provações, grandes dificuldades, padecimentos, enquanto outras que parecem estar devotadas à maldade estão em uma condição aparente muito bem, sem nenhuma dor. Qual a razão disso tudo? Nós nos questionamos. Qual o sentido destas coisas que aparentemente são tão incoerentes? Afinal de contas, Deus, sendo soberanamente justo e bom, na síntese do evangelista, o próprio amor, por que permitiria que tais situações acontecessem conosco? Outros questionamentos que nos surgem, e se não os surgiram em algum momento da nossa vida, nós vamos se encontrar. De onde que nós viemos? Para onde cada um de nós vai após a partida desta veste física? Por que estamos aqui? Esta é uma pergunta capital. Esta pergunta indica o verdadeiro significado da nossa existência. A resposta a ela é de uma importância que nós não temos ainda a consciência. Então, qual é o sentido da vida? Então, com estas reflexões, nós convidamos a todos os irmãos, a todos os amigos aqui presentes, ou através da Web TV, Seara do Mestre, para conversarmos um pouco sobre qual é o verdadeiro significado da nossa existência. Leon Denis, o insigne escritor francês, na obra O Porquê da Vida, vai salientar que o que importa a cada um de nós saber, antes de tudo, é o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, quais são os nossos destinos. As ideias que nós fazemos do universo e das suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro que é a vida no plano Terra, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos.
E é mesmo. Nós, hoje, domingo à noite, cá estamos por uma escolha nossa. Já paramos para analisar porque durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, muitas vezes até aos sábados, nós levantamos diariamente, muito cedo, vamos para a escola, vamos para o trabalho, passamos o dia todo fora e retornamos à noite para casa. E fizemos estas atividades diariamente. Isso vira uma rotina para nós. E aí nós nos perguntamos, será que o sentido da vida se resume a isso? É eu acordar cedo? É eu me dirigir até a escola, até a faculdade, até o trabalho? Será que não tem algo a mais do que isso? Por que nós estamos adotando este estilo de vida? O trabalho significa algo para nós? Ou nós vamos forçados desempenhar nossas atividades profissionais em busca apenas do recurso financeiro para nossa sobrevivência no mês? Será que lá na minha atividade profissional, lá na escola, lá na organização não governamental, lá na casa espírita, eu não tenho um propósito maior? Nós já nos questionamos isso? Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, na obra Entrega-te a Deus, ela vem ao encontro do que nos propôs Leon Denis, ao afirmar que a tarefa inadiável consiste em cada um de nós buscar o sentido da vida e aplicá-lo de maneira consciente, de forma com que as lutas contribuam eficazmente para a autorrealização. Ou seja, cada um de nós está temporariamente em uma veste física, carnal, e todos nós passamos por dificuldades, por dores, por lutas que exigem o nosso esforço. Quando eu compreendo o significado desta luta diária, quando eu coloco um propósito para realizar esforços, trabalhar em prol do progresso da coletividade, aí sim eu buscarei a autorrealização. E a autorrealização nos remete à felicidade. Muito se fala que o objetivo maior da vida é a busca, a conquista da felicidade. Esta felicidade é possível? E aí nós teremos as mais diversas concepções a respeito da autorrealização, da busca da felicidade. Muitas vezes compreendida de forma não sublime, de forma muito materialista. E aí nós vemos pessoas fazendo de tudo para triunfar na vida, em busca do poder, do status, buscando alcançar cargos que indiquem o seu poder sobre as demais pessoas, causando muitas vezes inveja, competição, algo muito temporário, algo muito material. Outras vezes, nós nos deparamos com pessoas que estão como este indivíduo aqui, sempre correndo atrás do dinheiro. E o dinheiro, no final do mês, nunca o satisfaz, né? É como se tivesse uma corda, o dinheiro está na frente, e é o objetivo maior da vida, a busca do dinheiro. Vestir roupas de grife, trocar de carro, sempre andar com o último modelo, enfim, estar afortunado de bens, de tesouros materiais. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Pois bem,
Há um tempo atrás, não faz muito, eu, consciente desse ditado e acreditando nele, sentei na frente da televisão para ver se havia alguma programação útil, alguma programação de conteúdo que fosse interessante. E aí comecei, peguei o controle, comecei a passar os canais. E aí, não sei se os irmãos recordam de um certo programa chamado um reality show, agora está na moda, onde as pessoas se enclausuram, e fazem de tudo, corrompem os seus valores muitas vezes, em busca de uma suposta premiação. Uma premiação. Pois bem, acreditem, eu encontrei um programa que passou do limite desse tipo de programação. Um programa dedicado exclusivamente às protagonistas mulheres de uma condição social muito confortável, que tinham um grande poder aquisitivo. E, incrivelmente, esse programa teve a capacidade, não sei como, de colocar essas pessoas discutindo entre elas a vestimenta daquela que estava participando da sua festa. Então, são essas pessoas que se limitam ao dinheiro. Outras pessoas adotam o lema aproveitar a vida, mas esse aproveitar a vida um tanto deturpado, porque ele é limitado à busca do exibicionismo, à busca do álcool, da drogadição, pensando assim que, dessa maneira, estas pessoas serão felizes. Pois bem, o que tudo isso que nós acabamos de falar nos indica? Indica que a transitoriedade destas conquistas mundanas, o que demonstra? A vacuidade dessas aspirações. Muitas vezes nós vemos pessoas em carros de luxo, desfilando nas ruas da cidade, mas nós não percebemos que lá no seu fundo existe uma carência muito grande de afeto. É apenas uma aparência. É apenas uma aparência. A sua roupa, o seu veículo do último ano. Mas elas estão distantes dos ideais de solidariedade, fraternidade. Vacuidade é o vácuo, o vazio existencial. Por quê? Porque se essa pessoa se dedica exclusivamente à sua roupa, ao seu veículo, à sua casa, são coisas materiais. E aí acontece algo e perde este bem material. Muitas vezes perde um ente querido. E então ela entra em desespero. Pois o seu propósito de vida estava centrado em algo transitório, em algo material. E aí disso resultam desequilíbrios para o corpo e para a mente do indivíduo. Resulta também as enfermidades. Toda enfermidade, ela deriva de uma condição psicológica abalada. Esta é a realidade. Vem, por conseguinte, os conflitos existenciais. Ora, eu esforço tanto para buscar isto, e aí chega em um determinado momento, uma situação inesperada, e eu perco tudo isso. A pessoa entra em conflito. A pessoa chega ao ponto de não querer mais viver. Por fim, nós temos os choques nos relacionamentos pessoais, afetivos. Por quê? Porque
que uma pessoa está bitolada em um propósito material, enquanto outra, talvez, ela já esteja consciente que isso não basta para alcançar a verdadeira felicidade. Ao longo da história, a filosofia ela tem também se questionado sobre o significado existencial. E vários filósofos trouxeram contribuições a esse respeito. No princípio, o conceito de felicidade para a filosofia se limitava em algo bem mundano, em atender às necessidades imediatas do homem. Para os filósofos antigos, a felicidade era a satisfação do indivíduo perante a sua condição no mundo. Um desses filósofos, Tales de Mileto, filósofo grego, também matemático, ele disse que ser feliz, ou feliz, é quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. A maior parte da humanidade ainda segue esse preceito. Por quê? Nós precisamos de saúde, com certeza. Boa sorte é se dar bem na vida, ter uma boa condição, uma condição confortável. Por fim, alma bem formada, uma boa formação educacional. Isso é importante? Com certeza. Com certeza é importante. Mas nós não podemos nos limitar a esses 3 conceitos. Nós temos que ir mais além. Outro filósofo, Demócrito de Abdera, já associou a felicidade com o sentido do prazer. E aí ele disse que a medida do prazer e a proporção da vida. Mas, um filósofo também da mesma época, Platão, ele já havia alertado que felicidade e busca de prazer são coisas distintas, diferentes. Porque uma está ligada, o prazer está ligado às sensações físicas, sensoriais. Enquanto que a felicidade está relacionada com a busca das virtudes do espírito. Então ele nos diz que o mundo dos sentidos, dos prazeres sensoriais, inibe o encontro da felicidade verdadeira. Porque nos torna presos ao mundo físico, que não é a realidade mais elevada. Nós estamos temporariamente encarnados em uma veste física. Mas a nossa condição primeira é de espíritos imortais. Tanto é que o mundo material não teria necessidade de existir, pois o primário é o mundo dos espíritos. Então, até agora, nós temos como distinguir a felicidade apresentada em 2 prismas, o do ser e o do ter. O que é o prisma do ter? São as conquistas da matéria. São as conquistas transitórias. O que é o ser? São as conquistas do espírito. São aquelas conquistas perenes, que não se desfalecem com a morte do corpo físico. Então, nós adentramos as religiões, que também vão dar a sua contribuição para nós descobrir o sentido da vida e, por consequência, a busca dessa felicidade. O hinduísmo vai nos dizer que a felicidade, o sentido da vida,
reside na harmonia, na libertação espirituais, ambas necessárias à comunhão pacífica com Deus. Já o judaísmo observa que é importante os adeptos observarem as leis de Deus, contidas nos livros sagrados. Para o budismo, a felicidade e o sentido da vida está na liberdade de cada um escolher como vai conduzir a sua própria vida. É o livre-arbítrio. Por fim, o cristianismo, vivência do Evangelho. Uma ideia totalmente acatada pela doutrina espírita. Vivência do Evangelho. É através da vivência dos ensinos do Cristo que nós conseguiremos obter, alcançar a almejada felicidade e dar um sentido para a vida. Joana de Ângeles afirma que o sentido psicológico do ser existencial é o desbravar das paisagens, por enquanto inacessíveis, da sua realidade espiritual, estabelecendo programas de comportamento para melhor entender-se. Precisamos nos entender lá no nosso íntimo, superando as más inclinações que remanescem das reencarnações passadas. Más inclinações, uma ideia que vem totalmente ao encontro do insigne codificador lionês, Allan Kardec, quando afirma que reconhecemos o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Portanto, nós precisamos, para dominar estas más inclinações, vivenciar o Evangelho. O Cristo já nos convidou: buscai primeiro o reino dos céus e a justiça divina, e tudo mais vos será acrescentado. Quando nós compreendemos o Evangelho e quando nós vivenciamos o Evangelho, tudo o mais fica mais fácil. Inclusive as conquistas materiais. Que esse não deve ser o objeto central da vida. Ele é apenas um instrumento para nosso progresso. As conquistas da matéria. Então, após todos esses conceitos que nós vimos, a felicidade é apresentada sob os prismas do ser e do ter, nós nos perguntamos: quem, afinal de contas, nós somos? Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados por Deus como espíritos imortais. Nunca teremos fim. Criados pela inteligência suprema, com o germen da perfeição. Todos nós, e olha só a justiça divina, todos nós partimos simples e ignorantes do princípio. Cada um de nós tem a liberdade de escolha. Nós escolhemos estar aqui hoje. Ou nós escolhemos estar assistindo a essa exposição hoje. Nós temos essa liberdade de ir e vir, de escolher o que é bom para mim. Mas nós somos sujeitos à lei de causa e efeito, que diz o seguinte: toda intenção, toda atitude que eu tiver, isso terá uma consequência para mim mesmo. E aí reside a justiça divina. Deus não pune. Deus não castiga ninguém. Deus educa. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, mas também a lei de causa e efeito. E por fim, nós estamos reencarnados. Há quantos espíritos, irmãos nossos, gostariam de estar nessa condição? Nós estamos reencarnados.
e destinados à perfeição relativa. Bom, já sabemos o que nós somos. Muito se fala, né? Às vezes vamos nos apresentar. E aí nos perguntam, quem é você? Eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou médico, eu sou administrador. Não. Nós estamos advogados, nós estamos médicos, nós estamos administradores. Porque desde o nosso nascimento até a formação acadêmica há uma distância considerável. Nós estamos com esta veste física. A Cláudia está Cláudia. Numa existência passada, ela possivelmente teve outro nome. Eu estou Felipe. Olha só que interessante. Então, da próxima vez que nos perguntarem quem és tu, nós poderemos, como opção, elencar todos esses atributos. Com certeza será um diálogo bem interessante. Bom, eu quero então continuar repetindo os mesmos erros, as mesmas falhas, que eu já sei quais serão as consequências, ou eu quero mudar? E aí nós nos deparamos com algo surpreendente. Algo surpreendente que nós não nos damos conta muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes a responsabilidade pela minha condição, pela minha dificuldade atual, a gente coloca no vizinho, a gente coloca no semelhante. Mas não, muito pelo contrário. Cada um de nós, é responsável pelos acontecimentos da nossa vida. E que bom que é assim. Imagina se outra pessoa fosse responsável pelos acontecimentos que acontecem, pelas situações vivenciadas por nós. Que bom que nós somos responsáveis. E também, além disso, nós somos os únicos capazes de mudar, de realizar as mudanças necessárias à conquista da felicidade. Conquista da felicidade, sentido da vida. Mas como que a gente vai encontrar esta felicidade? Como que eu vou domar as más inclinações? E aí nós voltamos na história, mais precisamente no 5º século antes de Cristo, na Grécia Antiga, o jovem Sócrates, ateniense de nascimento, em uma das suas poucas viagens que fizera para fora da cidade de Atenas, juntamente com o seu amigo de infância, Xenofonte, ele chega até a cidade localizada a noroeste de Atenas, Delfos. Delfos era considerada um grande centro religioso para todos os povos da Ática e também respeitada por outros povos, inclusive pelos egípcios. Em Delfos havia um templo dedicado ao deus Apolo. E nesse templo havia o oráculo, aquele que dava, então, as respostas através das artes de adivinhações. Muitos políticos, muitos militares iam até o oráculo em busca de respostas. Chegando ao templo de Delfos, Sócrates paralisou. Ele viu no pórtico de entrada a inscrição: conhece-te a ti mesmo. E desde então, esse foi o seu lema. Tornou o conhece-te a ti mesmo a missão da sua vida de filósofo. Allan Kardec, na peculiar
questão 919, questiona os benfeitores. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ao que é respondido: um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. Mas aí Allan Kardec estava consciente que nós precisamos nos conhecer. Ele vai além e questiona: qual é o meio de conseguir? Ao que Santo Agostinho, em uma belíssima explicação que merece ser lida e relida, vai nos dar uma lição. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. E se inquiria a ele mesmo: neste dia, eu faltei a algum dever? Neste dia, alguém teve motivo para de mim se queixar? Com que objetivo eu procedi em tal ou em outra circunstância? Fiz alguma coisa neste dia que, feita por outra pessoa, eu iria censurar? Tive alguma atitude que não ousaria confessar para ninguém? E olha só essa. Essa é para acabar com todos nós. Se aprovesse a Deus chamar-me neste exato momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu teria algo a temer? Olha só que interessante este exame de consciência que vai ao encontro da dialética socrática. Inquirir diariamente, fazer um exame de consciência. Com certeza, nos primeiros dias nós vamos nos assustar, mas vai melhorando com o passar do tempo. As respostas a essas perguntas vos darão, continua Santo Agostinho, ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. É a lei de causa e efeito. Se puder dizer que foi bom o nosso dia, poderemos dormir em paz, com a consciência tranquila, e aguardar sem receio o despertar de uma nova existência, de uma nova vida. Existe um antigo provérbio chinês que diz que se nós não mudarmos a direção, nós vamos terminar exatamente da onde nós partimos. Portanto, nós temos que mudar. Se nós queremos melhorar, buscar este propósito para a nossa existência, nós precisamos mudar. E nós só conseguimos mudar buscando o conhecimento, a educação. Essa educação ela não se limita à educação intelectual, mas é sobremaneira importante a educação moral, a educação espiritual. Alguns pesquisadores contemporâneos afirmam que as escolas, os educadores, o próprio sistema no qual estamos inseridos, nós falhamos, porque ainda não existe espaço para a educação moral e espiritual nas nossas escolas. Jason de Camargo, na obra Educação dos Sentimentos, vai afirmar que a educação é o agente capaz de realizar as mudanças necessárias e possibilitar uma transformação dos instintos que ainda carregamos para os sentimentos e das exigências para os valores. Ou melhor, dos valores materiais para os valores
do espírito, aqueles valores que são perenes. Ocorrendo falhas no campo da educação, continua Jason, haverá fissuras em todos os campos da nossa sociedade. Embora cada um de nós não possamos, já dizia Chico Xavier, voltar e fazer um novo começo, cada um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós temos esta opção. Deus nos concede, está nos concedendo. Deus confia a cada um de nós essa oportunidade. Quando nós despertamos para o verdadeiro significado existencial, nós retomamos a alegria de viver sem queixas, sem lamentações, e sabendo que as dificuldades do caminho, elas são necessárias e são úteis para a nossa evolução. Eu poderei viver grato a Deus por esta existência e, o melhor, auxiliando os meus semelhantes. O representante da Igreja Católica, que merece todo o nosso respeito, em discurso realizado nesta semana, ou a semana passada, na cidade do Rio de Janeiro, ele nos deu uma grande lição, que merece ser refletida por cada um de nós. Segundo ele, precisamos botar fé na vida, e a vida terá outro sabor. Terá uma bússola a indicar o caminho. Bote esperança na vida, e todos os teus dias serão iluminados, e o teu horizonte não será mais escuro, mas será luminoso. Bote amor na tua existência, e a tua existência será como a casa construída sobre a rocha, e o teu caminho será alegre, porque encontrarás muitos amigos para te fazer companhia. Portanto, o tempo para nós mudar inicia agora. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado.